92% das pessoas desistem dos seus novos hábitos em um mês. Gente, é uma taxa muito alta, né, de desistência. E eu também sempre li que, 21 dias para você firmar um hábito. Por isso a ideia também desse projeto aqui são 21 dias com um grupo específico. Então, a gente tem um grupo da equipe que vocês vão entrar depois. O objetivo específico desse grupo aqui é formar vocês gerente ou diretor. E eu vi depois que não, 21 dias não consegue ainda firmar um hábito. Pelo menos 66 dias, todos os dias a pessoa fazendo a mesma coisa. E a gente ainda pulou, né? Porque no fim de semana a gente não fez. Mas isso é importante para tudo que a gente for fazer na vida mesmo, a gente ter esse compromisso conosco, com os nossos sonhos, com a nossa família. Por isso é tão importante a clareza do porquê você faz o que faz. E aí nós vamos dar início, né, ao nosso momento de hoje, falando sobre esse passo que é tão importante no nosso negócio. E eu confesso para vocês que quando eu iniciei, para mim foi um dos mais difíceis, porque eu nunca tive o hábito de contatar pessoas, de falar com pessoas. E na época que a gente iniciou o marketing de relacionamento, era no telefone por ligação. Eu não sei se vocês se lembram, cada operadora, ela tinha um valor mais baixo quando você ligava para a mesma operadora. Então eu tinha quatro chips, né? Oi, Claro, TIM e Vivo. E aí tinha um identificador de chamada para saber se aquela pessoa era da TIM ou da Vivo. E aí, dependendo do número dela, eu escolhi o chip que eu ia ligar, tá bom? Mas hoje eu acredito que seja mais fácil, mas também tem as suas dificuldades. Porém, o contatar e convidar, ele faz parte do nosso terceiro ponto do Pipes, na verdade do segundo aqui, né? Porque a lista, ela está aqui no segundo ponto do Pipes, mas o contatar e convidar, né? Depois de você ter feito a lista, né? De você ter feito antes o seu mural de sonhos, então você precisa contatar pessoas. E o nosso negócio, ele funciona de uma forma diferente do modelo tradicional, porque a gente não espera que o cliente venha até a gente. A gente otimiza o nosso negócio, a gente vai até o cliente. Por isso que eu preciso ter uma lista de contatos pré-pronta para eu poder saber quem eu vou contatar. E eu preciso contatar. E muitas das vezes o que mais atrapalha o contatar pessoas, primeiro, é a falta de lista, segundo, é uma falta de rotina, de saber qual horário que eu vou contatar a pessoa. O que me ajudou muito, eu já falei para vocês aqui, nesses dias que a gente iniciou, foi ter um horário específico para contatar. E às 3h45 da tarde era o horário que eu ia pegar o meu café, eu subia para alguma sala, fingi que eu ia arrumar a sala para receber os alunos, e aí eu fazia o quê? Meu café, minha lista, e já começava a contatar. E eram 15 minutos, 15 a 20 minutos de ligação, porque eu já descia às 4 horas para poder já estar na rotina do trabalho, tá bom? Então hoje a gente vai falar algumas dicas sobre contatar e convidar. E o primeiro ponto que vocês precisam saber é que o melhor contato, pessoal, é aquele que é feito. E o pior contato é aquele que não é feito. E a gente tem muita dificuldade em encontrar esse ponto porque a gente quer fazer o contato perfeito. A gente quer ligar para a pessoa ou quer mandar mensagem para ela falando a melhor forma, dizendo: Nossa, eu preciso encontrar um jeito de contatar essa pessoa para que, ao contatar ela, ela cadastre de primeira. Ela precisa ver tudo aqui no contato. Ou então eu preciso fazer um contato Aquele, encantador aquele que convite irresistível, né? A irresistível. pessoa tem que responder, aquele convite que a pessoa responde, a pessoa marca com você. Lid trabalha com prospecção, né, Lid? Ah, meu amigo, são muitos contatos para você ter um resultado e um contato muito similar, né? E aí você precisa entender. Eu pego essa imagem, por quê? Porque quando você começa, você já pega algumas primeiras frustrações que você acha que você sabia. Na maioria das vezes a pessoa ela vai achar que sabe. E aí ela pega uma frustração e ela, nossa, não é como eu pensei. E aí nesse momento, quando ela, nossa, não é como eu pensei, se ela continuar, ela vai ver que ela vai melhorar alguns aspectos, nem todo contato vai ser perfeito, tá bom? E aí nesse momento ela começa continuando, tá? Continuando a fazer, ela começa a dizer assim, nossa, tá começando a fazer sentido. Não, já tô aqui embaixo.
tá bom? Porque primeiro você chega cheio de si, depois você começa a se frustrar, nossa, é mais complicado do que eu pensei. E nesse momento é o momento que as pessoas param, tá bom? E o grande exemplo que eu falo é a academia. Eu falo para a Cris, nossa, academia, a pessoa ela tem que passar meses e meses sem ter resultado. No nosso negócio é até mais fácil, porque às vezes uma pessoa até topa sentar com você para conversar, mesmo você não sabendo contatar direito. E aí, o que eu convido vocês é, nessa fase de contato, contatar e convidar, que vocês se permitam encontrar, né? Quem é vocês nessa fase do contatar e convidar? Porque eu precisei encontrar quem era o Leonardo, porque eu não sabia contatar, eu não trabalhava com isso, eu não tinha ideia do que fosse. Tanto que a primeira vez que eu contatei, a pessoa que me cadastrou, ela falou assim: beleza, iniciamos o negócio, agora tá aqui a sua lista, contata aí essas 20 pessoas na minha frente. E eu travei. E eu fui para a sacada do apartamento, né? Fechei a porta para não falar errado, para não ficar com vergonha, para ele não rir de mim. E era um amigo da faculdade que tinha me cadastrado, tá bom? Então, mas aquele momento de iniciar, dar o start, ele foi fundamental para mim. Porque a partir daquele momento eu comecei a dizer, ah, é só isso? E mesmo que eu travasse toda vez que eu fosse contatar, eu sabia o processo. Então, aquele momento fez com que eu pegasse o ritmo, né? Começasse a girar a roda. E um dos grandes erros que as pessoas falam, né, que elas cometem, na verdade, é esse daqui. Você precisa entender qual que é a diferença do contatar e convidar. A gente deu a dica de vocês colocarem os nomes na lista e você sem pré-julgamento. Então, eu vou colocar todos os nomes, eu vou fazer a ideia é fazer a lista de 100 nomes inicial. Só que a gente falou, coloca 10, coloca 30, vai colocando. Se você fizer 100, fale, pense mesmo, sou um vencedor, consegui fazer o que era para ser feito. Por quê? Porque agora você vai entender o porquê de colocar todos os nomes, ainda que você não fale no início. Contatar significa você fazer uma sondagem com a pessoa. Você não vai já chamar essa pessoa para uma apresentação. Então, quando você pinga uma gota na mão, você está contatando. Quando você pergunta, como é que é a saúde daquela pessoa, como é que está o filho dela, isso é contatar. Eu vou dar um exemplo aqui de contatar que eu fiz, que já recebi, tá bom? Eu ligava para as pessoas, perguntava como ela estava naquele momento, como ela estava no trabalho, se ela estava aberta a novas possibilidades de gerar renda. Quando eu falava com a pessoa perguntando como ela estava na universidade ou no trabalho, às vezes alguma pessoa estava falando para mim: ah, eu estou fazendo doutorado. E eu imaginava, poxa, doutorado, se a pessoa está num doutorado ou no mestrado, a cabeça dela não está aberta Para para algo aquilo que eu novo. vou falar. Tá? É diferente da pessoa dizer assim, não, eu estou estudando para um concurso. Quando vai ser o concurso? Não sei, mas eu estou estudando para o concurso que vier. Então eu penso, essa pessoa está inconformada com o que ela está vivendo e ela está buscando algo diferente. Então eu posso ter algo, mostrar para ela e ela se interessar. É diferente. Agora, se ela disser para mim, não, o concurso é semana que vem. Gente, eu não vou insistir para sentar com uma pessoa dessa. Eu vou sentar com ela depois do concurso, tá? Mas eu vou segurar aquele contato. Eu vou dizer assim, fulano, não, tudo bem, você está ocupado, você está focado nesse momento, tá? Então, vou fazer o seguinte, daqui a 2 semanas eu ligo para você. Esperar passar esse seu momento, e aí eu ligo. Por isso que é importante eu ter uma lista, porque eu não crio aquele sentimento de escassez. Ah, eu só tenho 10, eu tenho que falar com todo mundo, esse cara não quer me ouvir agora. Não, guarda um pouquinho, coloca de novo ele na prateleira daqui a 2 semanas, tá bom? E aí você vai para a prateleira do agora. E uma dica prática do contatar hoje em dia com rede social, gente, é começar a reagir, comentar nas postagens das pessoas, nos stories dela. Quando você vê o filho de alguém doente, você pode contatar, perguntar como é que ele tá, saber como que ela tá cuidando da saúde do filho dela, compartilhar algo que você acha importante e convidar é necessariamente fazer a pergunta: você está aberto a conhecer um pouquinho mais? A pergunta, quer ficar comigo? Para todo mundo que já paquerou, gente, é isso, né? O contatar é você começar a paquerar, é você começar uma conversa. Você não vai chegar beijando a mulher logo, né? Eu não cheguei beijando a Cris, né? Eu comecei a Né, conversar. você está falando com Então mulheres. você
Não Não, vai chegar o homem não vai chegar beijando vocês logo, tá bom? Ele vai começar a conversar. Ele vai mostrar que ele é interessante. Ele vai mostrar que tem algo diferente nele que vale a pena você parar para ouvir ele, tá bom? e esse aí, Cris, em que momento eu vou fazer cada uma das coisas? Agora o ponto-chave. O contatar e convidar, eles podem acontecer juntos ou não, tá bom? A gente mostrando para vocês a diferença de cada um. Pode ser que no ato do contato eu já consiga convidar essa pessoa para estar comigo, para a gente sentar. Outro, eu vi que você está precisando de ajuda e tal. Olha, eu tenho usado os óleos essenciais aqui no meu filho. Você tem interesse em conhecer um pouquinho mais? A gente pode marcar, eu posso levar uma amostra para você. Pode acontecer no mesmo momento. Ou não. Você vai, como o Léo falou ali, ó, vai paquerando, vai tendo conversas intencionais. Vocês vão ver a gente falando muito isso, conversas intencionais, até que vai surgir o momento do convite. Daqui que eu tô olhando com câmera aberta, eu tô olhando a Nanda, a Thay, a Adna e a Lid. Tô olhando essas quatro aqui. Só quem eu não convidei diretamente foi a Adna, porque a Adna é convite de uma pessoa da nossa equipe, né? Profundidade. Mas as outras três aqui, a gente passou por um momento de contato. Antes, meninas, de vocês serem convidadas, saibam que vocês foram, Está na lista. contatadas, vocês já estavam na minha lista, e aí a gente fica conversando. A Nanda, eu encontrava a Nanda na escola, a gente conversava. A gente conversou no aniversário a primeira vez, né? Mais assim sobre os olhos. Thay, Lid, mulher única. Então, quando o nome estava na lista, no momento que eu ouvi alguma coisa que fez sentido de vocês, lista. E agora eu vou trabalhar o processo de contatar e tudo, tá Às vezes bom? você pode perceber numa postagem, se a pessoa fala assim, ah, o empresário sofre. Só um exemplo, é a postagem de uma conhecida que eu comecei a seguir, fazia tempo que eu não via ela, e aí eu vi a postagem dela, ah, o empresário sofre assim assado. Aí fui ver, ela já tem loja. Eu falei assim, ah, você também está empreendendo com o quê? Aí a pessoa, ah, eu tenho loja. Então eu já mostro que ela tem uma classificação diferente na minha lista. Já está na minha lista, já qualifico ela, já comecei a conversar e saber por qual motivo eu vou contatar ela, eu vou convidar ela Achar o ponto de de conexão, né? conexão. Para quando eu for falar com ela, saber, ela também entender a coerência daquele convite. Tem que Ela não fazer tem filho. sentido. Se ela não tem filho, eu não vou convidar ela para conhecer os olhos como eu trato os meus filhos. Eu falo sobre a minha saúde, eu vou falar comigo. Ah, eu cuido da minha saúde assim, a minha esposa cuida da saúde dela assim. Temos o colágeno para esse jeito, que ela também já está fazendo atividade física e tudo. E eu falei, dei os exemplos aqui das meninas do contatar e convidar mais uma vez. No começo, a gente tem uma certa urgência de gerar resultado. Então, quanto mais eu conseguir colocar esse convite junto com o contato, melhor. Mas para isso acontecer, o meu contatar, ele precisa ser intencional. Eu tenho que fazer perguntas direcionadas que essa pessoa se abra comigo e eu venha com a solução. Porque a pessoa está dizendo também, ah, realmente, nossa, meu filho tá, um exemplo de filho, né? Ah, meu filho está gripando demais. Nossa, o tempo mudou, tá tendo muito surto de influenza. Gente, se você vai esperar namorar, paquerar a pessoa para poder convidar, não, já surgiu a oportunidade, ela já abriu ali na hora, tá? O que eu quero deixar claro aqui é só para você não ir sempre com mensagens prontas para convidar, porque você vai se sentir mal, você vai ficar assim, nossa, não sei o quê, parece que eu estou usando a pessoa. É um sentimento que a gente fica, né? Apesar da gente ter um presente que a gente está levando nas mãos, como a gente já falou, em outra mentoria, eu estou levando um presente para aquela pessoa. Ontem eu estava falando com uma que a filha está cheia de dermatite. Não dá para esperar. Ou uma pessoa que falou assim: Nossa, estou muito feliz no meu trabalho. Lá no meu trabalho está assim, assim, assim. Não dá para esperar. Vamos sentar para conversar, que eu tenho algo Infeliz, interessante né? para. Eu tô infeliz. Infeliz, estou muito infeliz no meu trabalho, não sei o que, está muito estressante. Olha, eu tenho algo que a gente pode conversar. Vamos marcar um cafezinho? Então dá para fazer isso o quanto antes, tá? E aqui passa para vocês, né, o que eu devo evitar. Como eu falei para vocês, gente, no começo, não existe um contato perfeito. E o pior contato é aquele que não é feito. O melhor é aquele que você fez. Não fiquem preocupados que, ah, eu preciso ter o script perfeito. É você ter essa habilidade e, como vocês viram naquela curva das habilidades, você vai desenvolvendo isso e você vai entendendo quando que você vai entrar ou não com o convite. Agora, existem coisas, existem termos que eu prefiro evitar,
porque isso aumenta a minha quantidade de aceitações para estar diante de uma apresentação. Porque vocês estão montar uma lista e a lista ela continua sendo montada o tempo todo. Vocês vão começar a contatar e convidar de uma forma mais profissional para que vocês conectem essa pessoa em uma apresentação. O intuito do contatar e convidar é apresentar, é você estar diante da pessoa. Então, existem alguns termos, tá? Que eu evito para que eu aumente os meus números, para que eu melhore o meu funil. E aí, além desses termos aqui, eu acho que uma ideia central que vai ajudar vocês, que vai nortear vocês, é o mais importante do que eu querer falar é a pessoa querer ouvir. Lógico que eu vou precisar ser insistente, mas eu não vou ser chato. Eu não vou ser inconveniente. Eu preciso ser insistente. Tem gente que eu contato e tem gente que eu convido até hoje. E às vezes a pessoa ela acaba escorregando, né? Mas por que que eu faço isso? Porque às vezes é uma mãe, tá? Que ela tá precisando, que o filho adoece, como a Crista falou. Essa amiga que me veio à mente, que é uma das pessoas que eu insisto até hoje, nossa, o filho adoece, volta e outra, tá lá com antibiótico, hospital. Eu disse, meu Deus, não é possível, gente. Essa pessoa precisa disso. Não porque eu quero cadastrar para fazer volume na minha rede, quero. Não. É porque eu sei que ela vai se dar bem quando ela começar. E às vezes ela é um pouco travada nisso. Tá bom? Então, mais do que eu querer falar, é a E às pessoa querer vezes, ouvir. e às vezes travada, porque ela já deve ter ouvido uma dessas coisas aqui. Às vezes a pessoa é travada porque ela tem um pré-julgamento, né? Isso. Então, assim, eu evito falar, olha, fulano, eu entrei no negócio. Eu evito falar essa expressão, tá bom? Ou então, eu tô vendendo uns olhos que tu precisa conhecer. Ou então, eu fiz o meu cadastro, vamos fazer o teu também e começar esse negócio. Ou então, é o negócio de cadastrar pessoas, vou te colocar na minha equipe, vou te colocar abaixo de mim. São coisas que eu evito falar, tá bom? São termos que eu não acho interessante. E nessa trajetória a gente foi vendo, né, que algumas pessoas elas evitam isso. Acaba colocando, quando você fala isso, você se coloca em evidência e não o outro. E o nosso objetivo é que o outro esteja em evidência. A gente está aqui para levar a solução para o outro. E quando você entende que esse negócio ele não é um negócio só para você. Quando você cadastra alguém, você precisa ter a plena convicção de que essa pessoa ela pode ser um diamante. Quando eu olho para vocês assim, gente, eu não estou analisando alguém ou então vendo na expectativa de que seja só um diretor, um gerente, não. A gente vê que você e a ferramenta que a gente tem é a mesma que você pode chegar a diamante também. Não tem esse negócio de, eu tô abaixo, eu tô acima, eu vou ficar maior, mas não. Vocês têm a plena condição de também crescer e chegar ao nível. E quando você entende isso, você vai ver que o seu prospecto ele também vai ter a mesma condição que você. E aí você fica mais suave no seu contatar e convidar, tá bom? Então são alguns termos que a gente evita. Para contatar e convidar, a gente tem praticamente um script pronto, assim, básico, geral, e uma pessoa ou outra, um prospecto ou outra, a gente vai adaptando. Então, eu vou mandar no grupo para vocês o script que eu uso para saúde, tá bom? Para produto e o script que eu uso para negócio. E a Crisa vai mandar também o dela. Nos meus, quem já olhou, eu sempre, quando eu vou prospectar no Instagram, por exemplo, eu falo para a pessoa assim, porque eu já não tenho mais tantos contatos quentes, né? Então, muitos contatos frios, mas eu gosto de falar assim, eu tenho te acompanhado há um tempo. De fato, aquela pessoa entrou na minha lista, eu já estou acompanhando Reagindo. ela, reagindo e tudo, e aí eu venho com a mensagem. Porque gerou conexão. Não dá, a gente não dá para ficar disparando mensagem, gente, não dá certo. Tem gente que tem urgência, quer fazer lista de transmissão, É. não vai dar bom, tá bom? Tem que ser um contato mais personalizado mesmo, apesar do script ser um script ali geral. E aí, para a gente finalizar, né, hoje, o que você precisa fazer? Se desafiar a contatar 10 nomes na sua lista. Rapidinho, deixa eu só fazer um parêntese aqui. Se a gente passar um pouquinho, gente, hoje é feriado, tá? Perdoem a gente. Só um adendo aqui, né? Algumas pessoas vocês já contataram antes de fazer esse negócio. Antes de dar o start, vocês já contataram. Pensa naquela sua amiga que você já conhece os problemas dela. Então, você já pode vir com o convite, Isso. entendeu?
quando a gente traz esses dois conceitos, é para você entender em que momento você vai conseguir juntar os dois. E saber que convidar, porque às vezes assim, eu convidei muita gente. Você fez a pergunta, vamos marcar um cafezinho? Quando Ah, você tem um tempo para levar para a gente sentar e conversar sobre isso? Posso te levar uma amostra para já sento e te explico como? Isso, de fato, é um convite, tá? Mas tem pessoas que você já sabe quais são os problemas dela, seja a dor no financeiro, seja a dor no emocional, seja a dor física, que são dores que a gente consegue resolver aqui. E muitas de nós conseguimos até resolver dores espirituais, que eu gosto muito de falar isso, caminha tudo junto, gente. Não dá para viver espiritual com emocional, com financeiro isso. separado, né? Vive tudo junto. Então, muitas pessoas da lista de vocês já contataram, vocês já sabem, agora é a hora de só fazer essa conexão. Fulano, lembrei de você, precisamos sentar para a gente conversar sobre algo muito importante. Vê que o convite é muito simples. Esse convite em específico, eu não falei nada, não antecipei nada. Não que a gente vai esconder, não podemos esconder. E outra coisa que eu quero falar só sobre convite, contato. Gente, usem aniversários, eventos sociais para fazer contatos, tá bom? Não vai fazer apresentação em eventos sociais porque acaba ficando chato. Imagina você estar num aniversário, numa festa ali social, tudo bem você pingar o seu óleo na mão, tudo bem você levar a experiência para a pessoa, mas fazer a apresentação é melhor você marcar um momento específico para isso. Porque tudo que a gente faz, a gente comunica. E o outro, ele pode achar assim: poxa, agora em todo aniversário, Eu vou ter que eu vou fazer. ter que fazer isso? Como será que as pessoas vão me ver? E se ela achou meio inconveniente, ela não vai querer fazer esse negócio, porque ela vai achar que foi inconveniente e ela não quer ser inconveniente, entendeu? Já aconteceu da gente falar em aniversário e tudo e explicar, tá, mas como é que é? A pessoa que perguntava e ela Mas como ficava é que insistindo. usa? E serve para quê? E tem para isso? Aí eu não vou me calar, né, gente? Não dá para ficar calado. Mas eu querer tirar papel, como eu já vi consultor, tirar papel, abrir kit, olha aqui meu kit, não sei o que, no meio de um aniversário, eu não acho legal, tá E bom? às vezes Fica essa até dica. mandando a pessoa para, não, para aqui, vem cá escutar o que eu tô falando aqui. É bem ruim, sabe? É melhor você ter um momento profissional para fazer isso. E a gente vai trazer mais informações para vocês sobre o contatar e convidar. É um assunto bem extenso que a gente trouxe agora nesses 20 minutos, mas o que a gente quer que você faça hoje é que você já dê o start. É que você se desafie, que você pegue esses modelos que a gente vai mandar no grupo, o script, você veja qual que se adapta melhor para você. E aí você contatar esses 10 nomes na sua lista. E o mais importante, registrar o que aconteceu em cada nome. Para que você entenda, nossa, eu liguei para fulano, e aí ele disse que não, ele estava ausente, ele não respondeu. E aí você vai conseguir entender, a gente junto com você, o que você falou, qual foi o resultado e como que você pode ajustar isso. Outro, revisar os 5 contatos, revisitar os 5 contatos da sexta-feira. Você contatou 5 na sexta, era a missão. Então, o que que você vai fazer? Né? O que que eles falaram? O que que foi que aconteceu? Vai ter que contatar de novo? Enfim, acrescentar 5 novos nomes na lista. Nossa lista ela é viva. Todo dia você acrescenta nome. E 5 nomes é tão pouco. Separar os próximos 10 a serem contatados para amanhã. Hoje você vai contatar 10. Já separa quem vão ser os 10 de amanhã. Otimiza o seu tempo, a sua agenda. E quando você for iniciar esse processo amanhã, já vai estar engatilhado, tá bom? E tentar individualizar esse convite. E aí a gente vai falar para você amanhã o que que é esse individualizar esse convite, tá bom? E outras dicas desse contatar e convidar. Beleza? Então, gente, Por era hoje é isso. isso. Passamos aí 5 minutinhos do nosso horário. Vou botar 4 minutinhos. E o primeiro minuto a gente é só de Corre. aquecimento. Vou tirar nosso print aqui. Ah, beleza.